Graça e paz, amados irmãos. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de trazer uma mensagem aos amados que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 28 ao 31. O tema que nós estamos tratando nesse mês de abril é no mundo, mas não do mundo. Você e eu, quando cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós somos tirados desse mundo. Assim como a palavra revela na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, nós estávamos no reino das trevas, mas fomos transportados para o reino de luz do seu amor, falando do reino de Cristo. E foi o que Jesus já havia falado já aos seus discípulos: buscar em primeiro lugar, acima de tudo, como de mais valor, o reino de Deus. A única forma de fazermos parte desse reino é crendo em Cristo como Senhor e Salvador. Então nós passamos a viver como cidadãos, não deste mundo, mas do mundo de Deus, do reino do Filho do seu amor. O nosso tema para a meditação dessa noite é tudo isto e mais o céu. Peraí, pastor, o que o senhor quer falar? A gente recebe alguma coisa aqui nesse mundo, vivendo aqui nesse mundo? Olha, irmãos, a grande verdade é que esse mundo, esse sistema do mundo aqui que é contra Deus, ele oferece, sim, coisas que são temporárias, passageiras, que são contra Deus e que alimentam a carne. Porém, o reino de Deus, onde você e eu estamos, é diferente. E é desse reino que nós precisamos viver e nos alimentar. É um reino espiritual que logo, logo será físico, ou seja, com a presença física visível do próprio Rei aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria dessa noite de compartilhar com os irmãos, como nós falamos aqui, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28, diz assim: E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo temos deixado e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros ou últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Eu peço que o Espírito Santo possa iluminar a tua mente para que você possa entender a palavra de Deus e colocá-la em prática na sua vida. Pois, enfim, o que o Senhor nos oferece, tudo é em contraste com aquilo que o mundo oferece. Nós vimos aqui situações que Jesus respondeu aos discípulos, eles estavam preocupados com situações desse mundo, e Jesus responde que eles não deviam se preocupar, que eles já iriam receber aqui nesse mundo e muito mais na vida vindoura. E agora nós precisamos entender que, como cidadãos dos céus, irmãos, cidadãos que pertencem ao reino de Cristo, nós também estamos aqui nesse mundo recebendo bênçãos dele. Por exemplo, um benefício que nós recebemos sobre a salvação, referente à salvação, é a alegria. A gente pode ver isso em Romanos 14, 17, eu só vou citar as referências, os irmãos podem procurar depois na passagem. Então, a alegria é o êxtase inexplicável que nasce de um relacionamento com o Senhor. Suas promessas preciosas são uma fonte constante de alegria. Diferentemente da alegria do mundo, ela não depende de circunstâncias favoráveis. A alegria do Senhor, a paz que também excede todo entendimento, foi o que o Senhor Jesus disse em João 14, 27, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, uma paz que nós possamos passar em meio a tantos problemas e dificuldades, e nós sabemos que o nosso Redentor vive, e que Ele não se abala, nós também não seremos abalados. A esperança, que é a esperança do cristão, é distinta porque não contém nenhum elemento de dúvida ou incerteza, porque a nossa esperança é viva, ela é o próprio Cristo. Como nós falamos aqui, se ele não se abala, se nós estamos sobre ele, a rocha, nós também jamais seremos abalados, irmãos.
E falando de uma forma física ou algo tangível que nós podemos pegar, que o próprio Cristo nos tem deixado aqui nesse mundo, é a sua palavra escrita. Irmãos, é uma fonte de bênção, de riquezas espirituais. Nós podemos, muito mais do que ler, aplicar em nossa vida e sermos abençoados. A palavra escrita, segundo Timóteo 3,16, fala que ela é útil e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, ou seja, instruir a fazer o que é certo. A palavra de Deus. Nós podemos falar também sobre oração, esse caminho que Cristo nos abriu para conversarmos com o Pai. Chamar o nosso Deus e Senhor, o Criador do universo, de Pai. Olha só quantas coisas nós temos recebido quando nos tornamos cidadãos do reino dos céus. Quando nós deixamos de fazer parte desse mundo e fazemos parte agora do reino dos céus, do reino de Deus, através da pessoa de Jesus. Nós precisamos parar e pensar sobre todas essas coisas e entender que a nossa maneira de viver precisa ser diferente das pessoas do mundo. Independente se estamos vivendo em crises como essa que o mundo está passando agora ou se tudo está a bons ventos, nós precisamos ser diferente. Sem contar, irmãos, que como João relatou muito bem no capítulo 8 do seu Evangelho, nós temos a liberdade em Cristo, somos libertos do pecado, libertos da garra de Satanás. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, Evangelho de João, capítulo 8. Então, todas essas bênçãos nós adquirimos como cidadãos celestiais, pelo sangue do Cordeiro morto naquela cruz. Então, é dessa maneira que nós precisamos caminhar, precisamos levar a nossa vida. Nós precisamos olhar então para tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz e precisamos, irmãos, tomar posse disso e viver aqui nessa terra. 2 Coríntios capítulo 4 vai falar muito a respeito disso também. Nós somos perseguidos, ficamos angustiados, perplexos, admirados por coisas que nós pensávamos, puxa, isso nunca deveria ter acontecido, nunca deveria ter existido. Mas nada disso nos desanima e nos impede de avançar para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, porque nós somos cidadãos do reino celestial, nós precisamos avançar. Assim como Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, aqueles irmãos já estavam desistindo da vida cristã, achando que não valia a pena desistir desse mundo. E Paulo vem e diz, olha, o nosso Cristo, nosso Senhor está vivo. É por isso que ele conclui aquele capítulo 15, versículos 57 e 58, dizendo, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é em vão o vosso trabalho no Senhor, porque o nosso Cristo está vivo. Irmãos, nós somos cidadãos dos céus. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Isso significa que a nossa vida não pode ser pautada por princípios desse mundo. Que a nossa vida, irmãos, não pode ser direcionada pelas circunstâncias passageiras desse mundo, mas sim pela palavra de Deus, mas sim pelo Senhor desse reino, ao qual agora nós fazemos parte. Como diz, nós somos sacerdócio santo, geração eleita, irmãos. Precisamos ter um modo de viver diferente. Então, que nós não possamos nos esquecer que quando nós cremos em Cristo, quando deixamos todas as coisas para servi-lo, irmão, nós recebemos 100 vezes mais. É o que a palavra de Deus diz. Quantos irmãos e irmãs nós não recebemos? Quantas casas nos foram abertas, porque os corações foram abertos também para a comunhão, não é mesmo? Quantos bens também nós recebemos, porque agora nós compartilhamos todas as coisas em comunhão. Olha só o que Cristo fez em nossa vida, o que nos tornamos como cidadãos do reino de Deus. E muito mais, como Cristo diz, por fim a vida eterna. Recebemos o perdão dos pecados, como diz em Colossenses capítulo 1, a redenção, a remissão dos pecados. Nos tornamos nova criatura, como diz em 2 Coríntios capítulo 5. Nos despojamos do velho homem, como Paulo fala em Romanos. E pela fé
adentramos os portais celestiais, irmãos. Que essa verdade da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 6, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, ou seja, considerem o fato de que vocês morreram para Cristo, estão vivos para Deus. É isso que precisa movimentar a nossa vida, irmãos. Eu sei que às vezes nós ficamos desanimados, eu sei que às vezes nós pensamos em desistir, eu sei que às vezes nós olhamos para trás ou olhamos para os ventos das tempestades, que estão sobre nós, mas nada disso nos impedirá de alcançar a Jesus Cristo. Nada disso nos impedirá de viver para Ele, porque nós não somos mais desse mundo. Nós somos agora do reino celestial. Nós somos agora do reino de Cristo, como Paulo mesmo nos escreve na sua carta aos Colossenses, capítulo 1. E eu gostaria de ler para os amados aqui, para nós encerrarmos essa meditação. Colossenses, capítulo 1, diz assim, versículo 13: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A morte de Cristo na cruz, quando nós cremos, nos garante a entrada nesse reino, o reino do Filho do seu amor. Não é um reino qualquer, não, irmãos. É um reino de graça, de misericórdia, de amor sobre as nossas vidas. Um reino pelo qual o Senhor desse reino nos dá do seu próprio Espírito, a fim de que nós possamos viver uma vida que o agrade. Então não se esqueça, você agora faz parte desse reino. Apesar de ainda estarmos nesse mundo, nós não somos mais desse mundo. Que Deus possa nos ajudar então a viver como cidadãos dos céus, como filhos amados do Deus vivo e verdadeiro. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.